Olá, viajantes! Sejam bem-vindos! Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Os Amantes da Minha Vizinha. A história a seguir contém referências adequadas apenas para adultos. Vamos ao relato. Depois que saí da universidade, finalmente consegui meu primeiro emprego. Não era algo muito significativo, mas era suficiente para viver de forma independente. E sair da casa dos meus pais para mim foi uma conquista que me fez sentir uma grande satisfação. Aquela fase da minha vida foi um tanto solitária. O lugar onde morei ficava um pouco longe da casa dos meus pais. Também era onde eu tinha meu núcleo de amigos, mas nada estava acontecendo. Eu ainda estava me adaptando e começando a conhecer gente nova naquele prédio onde ficava o apartamento que eu morava. Lá tinha uma vizinha que era algo especial, algo particular. Ela se dedicava à vida fácil, entre aspas, se é que vocês me entendem. O nome daquela mulher era Elvira, e todas as noites ela levava os rapazes para o seu apartamento para manter intimidade. Aquela mulher, sim, era bonita. Era uma mulher de estatura mediana, cabelos loiros, pele branca e um corpo esguio, mas bem constituído. Embora eu nunca tivesse demonstrado interesse por esse tipo de garota, devo admitir que ela era bastante bonita. E já que aquela garota aparentemente usava o seu apartamento como local de trabalho todas as noites, era impossível não ouvir os barulhos da cama se mexendo e também alguns gritos de prazer, tanto da garota quanto de seus clientes. Às vezes eu não conseguia dormir e a única coisa que conseguia fazer era bater na parede para que eles entendessem que estavam incomodando. A situação se tornou bastante incômoda, não só para mim, mas para os vizinhos do outro lado. Uma noite, fui bater no apartamento daquela garota. A princípio, ela não saiu, mas eu bati mais alto, de forma insistente. Quando ela saiu, teve uma atitude bastante cínica e me disse: "Olá, vizinho, como está? Em que posso te ajudar?" Fiquei em silêncio por um segundo porque estava com muita raiva, mas depois disse: "Desculpe, meu nome é Hugo, mas queria fazer um comentário para você. É que tudo o que você está fazendo pode ser ouvido e não consigo dormir. E amanhã eu levanto muito cedo para trabalhar. E é verdade que eu preciso descansar." A resposta que recebi da garota foi bastante cínica. "Não se preocupe, vizinho. Vou baixar meus gritos, mas se você quiser, você pode entrar na festa. O que você me diz? Você se anima?" Achei uma falta de respeito. E eu disse a ela que não estava interessado e ameacei, dizendo que se ela não se acalmasse, eu chamaria o administrador. "Sério? Você vai chamar o administrador? Repare que eu não tenho medo daquele velho careca e barrigudo. Joga ele para mim sem calça e aí é só olhar tudo o que você está perdendo. A única coisa que estou lhe dizendo é que nenhum homem vai me recusar, você verá. Um dia você vai cair porque seu aroma urgente eu sinto daqui." A garota me deu de ombros e fechou a porta, e eu fui em direção ao meu apartamento. Por um momento, houve um momento de silêncio, mas depois tudo voltou ao normal. Tive que aguentar. Eu sabia que aquela mulher não ia parar e comecei a pensar que talvez o ideal seria eu ir morar em outro lugar. A partir daquela noite, todas as vezes que via Elvira nos corredores, ela assobiava para mim ou ela dizia coisas fingindo que eram algum tipo de elogio. Mas, na verdade, era uma zombaria da minha solidão, pelo fato de eu não ter namorada e de não trazer mulheres para o apartamento. Os dias foram passando e parei de dar importância às ofensas e zombarias da minha vizinha Elvira. A verdade é que eu a considerava louca, e a ideia de dormir com uma mulher que trocava de homem, noite após noite, não me dava a menor segurança. Porém, devo admitir que a garota era bastante atraente. Uma noite, quando cheguei em casa do trabalho, fiquei bastante surpreso, porque na porta do meu apartamento, no chão, vi algo estranho caído ali. Me abaixei para revisar, e era uma espécie de areia preta. Parecia terra para vasos, ou algo parecido. Não tinha ideia de como aquilo tinha chegado ali, mas lembro que mexi um pouco com os dedos.
E aí me levantei para entrar no meu apartamento. Peguei uma vassoura, varri e peguei com uma pá, para finalmente colocar em um saco de lixo. Rapidamente esqueci aquele incidente e praticamente o considerei sem importância. Mas uns dias depois, quando cheguei do trabalho, encontrei algo que estava marcado na minha porta, como se tivesse sido esculpido com algum objeto de metal semelhante a uma chave de fenda ou algo parecido. Representava uma espécie de símbolo estranho. Isso me assustou, porque imediatamente comecei a intuir que estavam fazendo algum tipo de bruxaria para mim. Começaram a me ocorrer ideias de que algum tipo de inimigo estava tentando me assustar ou me afastar para que eu saísse do apartamento. A única pessoa que me veio à cabeça foi a minha vizinha Elvira. Mas, para falar a verdade, ela não tinha aparência de bruxa, e considerei que possivelmente ela estava tão ocupada cuidando de seus homens que nem teria cabeça para pensar nessas coisas. Esse tipo de situação se repetiu mais uma vez. Em outra noite, quando voltei do trabalho, encontrei várias pétalas caídas no chão, ao pé da minha porta, e nela também é como se tivesse emborrifado algum tipo de aroma, que na verdade era muito perfumado. Porém, a intenção e o porquê o colocaram seguia me deixando em alerta. Já estava um pouco nervoso, tenso, precisava descobrir o que estava acontecendo ou com que intenção estavam colocando tudo aquilo. Entrei no meu apartamento e decidi que no meu próximo dia de descanso iria procurar alguém que conhecesse essas questões para me ajudar, porque se alguém estivesse tentando me atacar, eu precisaria de alguma proteção, porque o medo estava tomando conta de mim. Naquela noite cheguei muito cansado, então tomei somente um cereal, tomei um banho e depois fui para a cama. Estava dormindo profundamente quando comecei a ter um sonho. Naquele sonho, eu estava em uma cama e vi uma mulher muito bonita e bem arrumada saindo do banheiro, com uma lingerie fina que começou a arrepiar meus sentidos. Momentos depois, aquela garota chegou bem perto de mim e quando a vi, sob a luz do abajur, notei que ela era a minha vizinha Elvira. No sonho, eu não a odiei, pelo contrário, eu a peguei, beijei e acariciei. Beijei-lhe todo o corpo e a deixei entrar embaixo dos lençóis. E depois, quando tudo se consumou, sentei na cama, o suor escorrendo pelo meu rosto e o barulho da cama da vizinha golpeava a parede. Elvira sabia que o que havia acontecido no meu caso era apenas um pesadelo, mas admito que a partir daquela noite comecei a sentir uma estranha atração por Elvira. Uma estranha curiosidade me invadiu para saber como seria ou como seria fazer isso com ela. De um dia para o outro, meus pensamentos sobre aquela garota mudaram. E o pior estava por vir, porque no dia seguinte, à tarde, quase noite, quando voltei do trabalho, ouvi uma batida na minha porta. Me pareceu muito estranho que alguém estava indo me procurar. Eu não conhecia ninguém. Quando abri a porta, diante dos meus olhos estava uma garota vestindo uma calça bem justa com salto, uma blusa decotada e o cabelo semi-preso, que a deixava com um ar um tanto provocante. Boa noite, vizinho. Você não se importa que eu vim bater na sua porta, mas a verdade é que eu venho me desculpar pelo barulho que faço à noite. Olha, eu trouxe isso para você. Espero que você goste. Eu quero fazer as pazes com você. Também quero te dizer que às vezes pode ser impossível para mim parar de fazer barulho à noite, porque é assim que eu ganho a vida. Peço desculpas por todo o barulho, mas também peço um pouco de compreensão. Quando eu vi que a garota trouxe um pacote de tacos e também um pacote de 6 cervejas, isso me excitou, porque eu estava com muita fome e a verdade é que eu não tinha nada na geladeira. Levando em conta que eu estava começando a gostar daquela mulher e sem nenhum problema, aceitei o presente dela. Convidei-a para entrar e comer comigo, porém, ela me disse que já estava de saída. Em outra ocasião, ela aceitaria meu convite. Eu me despedi dela e a vi sair. A verdade é que verifiquei a comida e não parecia ter nada estranho. Comi e também bebi. Quando a noite caiu, saí para tirar o lixo. Foi quando vi que minha vizinha Elvira
já subia as escadas acompanhada de 2 rapazes que provavelmente eram seus clientes. Quando voltei, tomei banho e fui dormir. Porém, mais tarde, os barulhos, como era de se esperar, começaram a ocorrer. Aquilo se ouvia bem mais alto que em qualquer outro dia. Era certo que entre os 3 eles poderiam praticamente destruir aquele quarto. O dia seguinte era meu dia de descanso. Além disso, tendo em conta os presentes que Elvira me deu, não me senti capaz de parar e reclamar. Por isso, era melhor acalmar e tentar dormir no dia seguinte por volta do meio-dia, pois era o meu dia de descanso, e pretendia sair para fazer alguns pagamentos ao banco. Enquanto caminhava pelo corredor, vi que minha vizinha Elvira já vinha com 2 bolsas muito grandes, bastante pesadas. Era óbvio que ela tinha dificuldade em levantá-las, porque às vezes deixava as bolsas no chão para descansar um pouco. Quando cheguei e me aproximei dela, perguntei se poderia ajudá-la. Ah, não vejo que você está com pressa. Por mim, não se preocupe. Passo a passo posso levá-las comigo. Eu sabia perfeitamente que era minha hora de ficar bem com a Elvira. Então, insisti até que ela aceitasse. Quando se abaixou para deixar as sacolas, notei que ela usava uma blusa bastante decotada. Dessa forma, quando se abaixou, deu para ver os seus grandes atributos. Meu sangue começou a ferver. Meus instintos começaram a despertar. Quando entramos em seu apartamento, coloquei aquelas sacolas ao lado da mesa. E então, vi que Elvira estava trancando a porta. Sinto muito, Hugo. Por enquanto, você não poderá sair. Você se comportou como um cavalheiro e agora preciso te dar uma boa propina. Elvira me abordou. A verdade é que isso eu não esperava. Elvira se aproximou de mim e começou a me beijar. Peguei ela pela cintura e foi impossível não resistir. Com as mãos também percorri o corpo dela. Era fabuloso. E tudo o que aconteceu, vocês podem imaginar. Pela minha falta de experiência, tudo durou muito pouco. Porém, gostei daquela vez. Acabamos jogados no sofá. E lembro muito de alguns comentários que a Elvira me fez. Devo confessar que você tem potencial, querido vizinho. Você é um dos moços bonzinho. Se um dia sento cabeça, gostaria de encontrar alguém como você. E se fosse você, seria melhor. Mas não acredito que você preste atenção em uma louca como eu. Mas o tempo dirá. Às vezes as coisas demoram um pouco a se encaixar, mas serei paciente. Por dentro fiquei fascinado por ter estado com ela. Até senti que já estava apaixonado e contei a ela que algo estava acontecendo comigo há dias. Elvira, eu comecei a gostar de você. Até sinto que estou apaixonado por você. Se você quiser deixar a vida que tem e quiser ficar comigo, eu ficaria feliz se você fosse minha namorada. Elvira me disse que isso não era possível, porque no momento ela desejava seguir com a vida que ela já tinha. Porém, ela me disse que se eu aceitasse de vez em quando, poderíamos fazer reuniões para que eu pudesse ganhar experiência e me tornar um homem. E eu aceitei isso. Mas a verdade é que foi muito difícil para mim. Durante a semana, nos vimos 1 ou 2 vezes no meu apartamento. Fizemos isso 1 ou 2 vezes, até 3 vezes. Eu era uma máquina e tinha muita energia por causa da minha juventude. Enquanto que para Elvira isso era apenas um jogo, uma diversão. Para mim já não era. Eu estava apaixonado, endeusando ela. Pelo aroma da sua pele, pelo toque, pela suavidade dos seus cabelos e pela forma como ela me beijava. E isso me levou a começar a desenvolver ciúmes dos clientes que Elvira levava para o seu apartamento. Comecei a ficar obcecado com a ideia de que ela deveria ser só para mim, mas fiquei muito impotente em não entender como devia agir. Em uma ocasião, enquanto estava saindo para comprar algumas coisas, vi que um cara muito perfumado, muito galante e confiante, já estava descendo pelo corredor, pronto para ter um encontro com minha amada. E quando o vi se aproximar da porta e pretendia bater, disse-lhe que não morava ninguém ali, que não incomodasse e que ele fosse embora. O homem, muito irritado, imediatamente me respondeu: "Quem é você, rapazinho? E quem você pensa que é?"
para querer me mandar embora deste lugar. É melhor você me deixar em paz, porque senão vai se arrepender. Devo confessar que o tom com que aquele cara falou comigo me deixou com raiva, e eu estava morrendo de ciúme. E por isso eu me lancei sobre o cara e tentei dar um soco nele. Mas parece que o sujeito sabia lutar, porque imediatamente se esquivou e em um contra-ataque me acertou com um soco e me deixou caído no chão. Meu nariz e boca estavam escorrendo muito sangue. Fiquei tonto e um pouco perdido. Por causa da comoção e do barulho, Elvira saiu. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Hugo, não me diga que é o que estou pensando. Creio que você e eu temos que conversar amanhã. Agora te peço que me deixe trabalhar e não me incomode. Entrei no meu apartamento completamente derrotado. Sabia que as coisas não iriam virar a meu favor e que Elvira era uma mulher que nunca seria para mim. No dia seguinte, falei com ela. Elvira pediu-me que me acalmasse se eu quisesse que continuássemos a ver-nos e a ter reuniões. Tinha que respeitar o que ela fazia para viver. Uma manhã, antes de sair para o trabalho, comecei a ouvir uma comoção vindo da porta onde Elvira morava. Não queria ser muito fofoqueiro por causa disso, apenas fui até a minha porta e colei a orelha para ouvir a conversa. A senhoria que alugou o apartamento para Elvira estava repreendendo-a, porque já lhe haviam falado tudo o que Elvira fazia à noite. Além disso, o que mais me surpreendeu foi que com aquele comentário a estava culpando por fazer bruxaria. O que a senhoria falou me fez cair a ficha, porque encontrei todas aquelas coisas na porta do apartamento. Será real que Elvira poderia ter feito bruxaria para mim? Não precisei procurar muito dentro de mim, porque percebi que da noite para o dia me apaixonei por aquela mulher. Foi então que entendi que possivelmente a bruxaria que ela fez contra mim era real. E não sei porquê ou com que intenções ela fez isso, se ela não queria me corresponder. Ou melhor, a única coisa que ela queria era me dominar, me fazer comer na palma da sua mão. Percebi que havia adiado completamente a ida à procura de alguém que fizesse bruxaria e limpeza, e todas essas coisas. Como no trabalho tiraram temporariamente nossos direitos ao descanso, devido à enorme carga de tarefas pendentes, não consegui encontrar tempo para poder fazer isso. Lembro-me perfeitamente que uma semana, enfim, tive um descanso do trabalho. Naquele dia acordei tarde e percebi que na noite anterior não tinha havido barulho no apartamento da Elvira. Isso nunca tinha acontecido antes. A manhã inteira passou e nenhuma notícia dela. Passou mais um dia e aconteceu exatamente a mesma coisa. Não havia sinal da Elvira. Naquela noite, quando cheguei em casa do trabalho, estava jantando e tomei meu banho habitual. Fui para a cama e liguei a TV. Devo comentar que cada vez que Elvira recebia uma visita, ouvia-se como eles abriam e fechavam a porta. E também se ouvia os diálogos que tinham antes de entrar em ação. Aquela noite nunca ouvi os saltos de Elvira ou abrirem a porta. Muito menos ouvi algum tipo de diálogo entre ela e seus clientes. Mas devo dizer que por volta da meia-noite, os ruídos começaram a ser ouvidos novamente. Mas foram ouvidos muito mais alto e com muita violência, até por causa do tipo de gritos que ouvi da Elvira. Não sei, mas tive a sensação de que estava em perigo. Levantei-me imediatamente da cama, mas aqueles sons desapareceram quase que instantaneamente. Mesmo assim, me levantei, me vesti e calcei os sapatos. Saí do meu apartamento e fui até a porta da Elvira e comecei a bater. Não houve resposta de nenhum tipo. E um pouco preocupado, e como eu tinha o número da Elvira, resolvi ligar para ela, mas ela não atendeu. Mandava diretamente para a caixa postal. Mal estava prestes a me virar, quando um cheiro desagradável me atingiu, e veio diretamente do apartamento da Elvira. Não dei muita importância porque lembrei que dentro do apartamento da Elvira às vezes era um pouco bagunçado. Havia bitucas de cigarro por toda parte. E muitas vezes o cheiro não era muito agradável. Voltei para o meu apartamento
Fui para a cama e adormeci. Na manhã seguinte, comecei a ouvir outra agitação na porta do apartamento da Elvira. A agitação era para abri-lo. Quando saí e perguntei o que estava acontecendo, um dos senhores me contou que ouviu os gritos de Elvira pedindo ajuda, como se alguém estivesse lhe fazendo mal. Quando cheguei perto, notei que o cheiro fétido era muito mais intenso. Quando aqueles homens finalmente abriram a porta, lentamente, nós três entramos e caminhamos lentamente pelo corredor. Todas as luzes estavam apagadas, exceto uma, a do quarto de Elvira. À medida que nos aproximávamos, o cheiro nojento tornou-se mais intenso. Presumi que fosse porque a porta da geladeira estava aberta e as coisas se estragaram. Porém, fora isso, algo mais assustador e aterrorizante estava prestes a ser testemunhado. Meu Deus, mas o que é isso que estamos vendo? Alguém, por favor, chame a polícia. Essas foram as palavras de seu Guilherme, um dos vizinhos que estava aí presente. Disse isso porque, diante de nós, o corpo de Elvira e o de um homem estavam deitados na cama. No pescoço havia sinais de tortura. Aparentemente, faleceram estrangulados com o fio do ferro elétrico. Os corpos estavam completamente espancados e já começavam a se decompor. Me causou um grande impacto ver o rosto de Elvira naquelas condições. Uma sensação estranha e desagradável percorreu todo o meu corpo. Uma das coisas que me chamou a atenção é que em cima da cama havia também uma espécie de caixa, dentro da qual aparentemente a tinham esvaziado, e por isso dava para ver em cima dos lençóis, o que confirmava que Elvira se dedicava à bruxaria. E isto quer dizer que naqueles lençóis estavam alguns objetos, fotografias e alguns outros itens que mostravam que ela fazia trabalhos de bruxaria escondidos naquela caixa. Notei que havia mais alguns no chão. Com isso, concluí que a morte de Elvira poderia ter sido algum tipo de crime ou vingança, porque talvez a tenham descoberto fazendo bruxaria, algum trabalho para prejudicar alguém. Eu poderia imaginar que o cara que a acompanhava poderia ter sido morto por azar, porém preferi sair do quarto e deixar que a polícia se encarregasse de fazer as investigações e encerrar ou resolver aquele caso, já que a porta de Elvira estava trancada por dentro. Quem fez isso com ela tinha uma chave. Me doeu muito ver Elvira daquela forma. Foi algo que me chocou. E por alguns dias fiquei chorando constantemente por ela. A perda me machucou muito, principalmente quando soube que ela era uma mulher que não tinha família, porque quando as autoridades contaram à senhoria, ninguém reivindicou o corpo. Não puderam ser localizados nenhum de seus parentes, absolutamente ninguém. Nenhuma pessoa teve a intenção de reclamar o corpo. Por isso me ofereci e com um empréstimo que solicitei, consegui dar-lhe pelo menos um enterro decente. Algo simples, mas realmente de coração. Até hoje em dia, o que me surpreende é como se ouviram os barulhos na cama de Elvira na noite anterior ao seu corpo ser descoberto. Ela já tinha falecido, então não tinha como isso ser possível. Somando a isso os barulhos e gritos de socorro que ouviram aqueles vizinhos que, por conta disso, assumiram a tarefa de forçar a fechadura, que se encontrava, como já disse, trancada por dentro. Não encontro a menor explicação para aquele fenômeno, porém, graças a isso, encontramos os cadáveres. Agora entendo que a bruxaria é um caminho muito sombrio e no qual as coisas sempre terminam mal. A morte de Elvira, automaticamente, me fez perder o amor que tinha por ela. Talvez isso tenha desvanecido o feitiço. Porém, não me arrependo de nada que vivi com ela, porque mesmo assim, pude conhecer aquela garota e descobri que, no fundo, ela era uma mulher nobre e simples como qualquer outra. Uma mulher que, em diferentes circunstâncias, eu teria gostado muito de conhecer, me apaixonar e constituir família. Porém, a vida é injusta e, mais uma vez, fica claro, a morte tirou de mim minha querida vizinha Elvira, a prostituta. Fim desse relato.
Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.